Pessoal, hoje é dia de tirar uma dúvida que sempre foi bem frequente aqui nos comentários do canal. Será que o Asus VivoBook com Ryzen 7 4800H é muito melhor em jogos que o modelo com Ryzen 5 4600H? Quem entende um pouquinho mais já deve ter uma ideia da diferença entre eles só de olhar as specs de cada um, mas acredito que não tem nada melhor do que ver isso em testes comparando lado a lado. Lembrando que ambos foram testados usando o plano de energia do Windows em modo desempenho e também com eles plugados na tomada. Agora vamos lá ver o comparativo. Começando pelo Far Cry 5, por ser um jogo mais pesadinho, eu configurei os gráficos no baixo em 1080p com 70% da escala de resolução. Então, pessoal, à esquerda temos o desempenho do Asus VivoBook com Ryzen 5 4600H e do outro lado o modelinho com Ryzen 7 4800H. Já de início dá para ver que existe sim uma diferença entre eles, mas ela acaba sendo bem baixa mesmo. Na média, o Ryzen 7 fica na frente por 2 FPS, isso dá cerca de 5-6% de diferença. Agora, se a gente for olhar 1% low, a diferença é um pouco maior, mas vocês vão notar ao longo do vídeo que isso é algo bem específico desse jogo mesmo. Indo para o Fórmula 1 2020, testei em 1080p com o TAA ativado e os gráficos no baixo. Nesse caso, ambos os notebooks vão conseguir entregar mais FPS que no Far Cry 5, o que é muito bom, pois ninguém merece jogar um jogo de corrida com FPS lá embaixo, não é mesmo? Aqui, o Ryzen 5 faz 45 FPS de média, enquanto o Ryzen 7 faz 49. Isso vai dar mais ou menos 8% de diferença. Testando agora um outro jogo de corrida, o Grid 2, por ser um título relativamente mais antigo, a gente não precisa segurar tanto a mão nos gráficos, então deixei tudo no alto com MSA ativado e resolução 1080p. Aqui eles conseguem entregar uma boa qualidade de imagem sem sacrificar tanto o FPS. O modelo com Ryzen 5 faz 53 FPS de média, enquanto o Ryzen 7 entrega 57, então a diferença é de mais ou menos 7%. Já no Elden Ring, por ser um título mais recente e bastante pesado, os testes foram feitos em 720p com gráficos no baixo, porém com um anti-aliasing no alto para poder compensar a baixa resolução e não ficar muito feio. Galera, só uma informação, esse benchmark foi feito após a chegada da nova DLC, e até onde eu vi no fórum da Steam, existe muita gente mesmo falando que o desempenho piorou depois que eles trouxeram essa atualização. Então existe uma pequena chance de melhora desse desempenho que vocês estão vendo agora, conforme a desenvolvedora for lançando novos updates e tudo mais. Enfim, aqui o Ryzen 5 4600H faz por volta de 36 FPS na média, enquanto o Ryzen 7 consegue 38. Testei também o Batman Arkham Knight em 720p com gráficos no baixo. Como é de se esperar, o Ryzen 7 também fica na frente nesse jogo, ele faz uma média de 54 FPS, enquanto seu irmão mais novo faz 51, sendo cerca de 6% de diferença entre eles.
E por último, testei também o Far Cry Primal. Rodei o jogo em resolução de 900p com gráficos no baixo. Só uma informação, eu tentei focar mais nos jogos que possuem modo benchmark, justamente para tentar ser o mais preciso possível nos resultados, então esse é o motivo para ter 2 títulos da franquia Far Cry no mesmo vídeo. Aqui o Ryzen 5 entrega 33 FPS de média, enquanto o Ryzen 7 entrega 35, então a diferença fica por volta de 6% a favor do modelo mais caro. Então, galera, concluindo os testes, a gente percebe que até existe sim uma diferença de desempenho entre o gráfico integrado deles, mas ela é bem baixa mesmo, sempre vai ficar ali, variando entre 5% e 8% dependendo do jogo. Daí você me pergunta, vale a pena pagar mais caro pela versão com o Ryzen 7? E eu te diria que é um grande depende. Se for somente para jogar e fazer as coisas mais básicas do dia a dia, eu diria que não vale a pena. No caso de jogos, se tirar o contador de FPS da tela, eu sinceramente nem perceberia essa diferença entre eles. Aliás, se você quer um notebook somente para estudar, programar ou jogar coisas super leves mesmo, como um LoLzinho da vida, até aquele modelo mais fraco e barato do Galaxy Book 2, que vem com um i3, se eu não me engano é um i3 1215U, ele vai conseguir te atender perfeitamente. A única situação que eu indicaria pegar o VivoBook com Ryzen 7 ao invés do modelo com Ryzen 5 é se caso você for usar programas mais pesados que fazem uso de muitos núcleos, pois é aí que a vantagem dele realmente fica evidente. Aqui no CPU-Z, por exemplo, que por mais que seja um benchmark mais simples, ainda podemos levar o resultado em consideração, já que ambos os processadores são da mesma arquitetura, com o mesmo IPC e tudo mais. Vejam que a vantagem sobre o Ryzen 5 acaba sendo muito maior que os 5 a 8% que a gente encontra nos jogos, justamente por essa maior quantidade de núcleos. Fora essa situação mais específica, eu só indico pegar o modelo com Ryzen 7 4800H se a diferença de preço entre eles for de no máximo uns R$300. Enfim, galera, essa foi a minha opinião. Se você ainda tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever para acompanhar meus próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.